Se tem equivalência, por isso que é o sonho do pessoal. Bem, se é igual o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo aqui, então tem que ter alguma coisa que junte essas duas. Que é a teoria de que tudo. É a teoria de tudo. Só que a gente não consegue encontrar esse ponto de juntar. A gente vê várias vezes falando que o Einstein, ele pecou, ele errou nisso, né, cara? Que ele em relação à teoria quântica, ele não acreditava. Foi a constante gravitacional, né? Que ele achou que ele tinha falado tentou, groselha, mas ele acertou depois. Ah, é? É a constante gravitacional, não a teoria de tudo. Mas na linha do tempo, você tem Newton, que meio que estabelece primeiro. O Einstein faz o que com as teorias do Newton? O Einstein é o seguinte, o Newton foi lá, a lei universal da gravitação. Mecânica clássica. Né? GMM dividido por D ao quadrado. O Newton chega nessa relação, ele mostra que a força da gravidade depende de duas massas e o inverso da distância ao quadrado. Isso é a equação clássica da gravitação de Newton. Se você aplica ela no sistema solar, ela funciona perfeitamente em tudo. Menos num lugar. Onde? Mercúrio. Por quê? Aí é que vem o Einstein. Começa a treta. Exatamente. Porque Mercúrio está muito perto do Sol? Mercúrio está muito perto do Sol. Mercúrio sofre umas variações. É horrível para morar, deve ser, né? Eu acho que... Pesado, hein? Nossa. Ele sofre umas variações que durante muitos anos se pensou que tinha um planeta entre o Sol e Mercúrio. Vulcano. Era o nome do planeta. Vulcano. Era para ser Vulcano o planeta ali. Os caras mediu e falaram, não é possível o que está acontecendo, isso deve ter alguma outra coisa influenciando. A gente não vai conseguir ver porque está muito perto do Sol, mas considera que tem um outro planeta ali. Muito bem. O Einstein, cara, ele nunca gostou desse negócio de força, entendeu? Por quê? Pô, como assim uma força, cara? Me explica esse negócio. Entendeu? Pô, uma força, um negócio que puxa. Esse negócio parece meio mágica, meio esquisito, né, e tal. Ele não se dava bem com isso aí. Aí ele foi estudar. E o Einstein criou uma outra definição para a gravidade. A definição do Einstein é que o corpo, ele gera o universo. Existe como se fosse a gente chama de um tecido, tá? Imagina que tem uma coisa ali que permeia o universo. Ele dá o nome daquilo lá do tecido do espaço-tempo. Tá. Um objeto, quando você coloca ele ali, ele deforma. E isso pro Einstein que foi a gravidade. Tá. Ele definiu a gravidade desse jeito, que é o quanto você tem um lençol, você coloca uma bola de metal, ele dá aquela deformada. Você coloca uma bola de gude, ela vai deformar um pouquinho. Colocou uma bola mais pesada de futebol. Mas isso é o conceito que a gente usa para entender visualmente. Sim. Porque é muito mais complicado, viu, pessoal? Claro. Muito mais complicado. Analogias tem esse problema. Até um ponto a gente consegue ver legal. E aí, aquele corpo que é maior, que deforma, mais, tipo o Sol no sistema solar, os objetos ficam circulando ali, não caem, não saem para fora nem nada, ficam nesse equilíbrio. Isso aí foi a definição do Einstein. Quando ele definiu isso, e quando você pega a equação dele e aplica no sistema solar, ela funciona perfeitamente em todos os planetas, igual a de Newton. Mas ela funciona em Mercúrio. Ah, é? É. E assim, mas qual é a sacada aqui? A sacada é, Mercúrio, cara, ele tá tão próximo do Sol que ele sofre efeitos relativísticos. Que ele tem uma massa que não é tão pequena assim como você e tal. Sei. E ele tá perto de um corpo extremamente massivo. Então ele vai ter esses efeitos de distorção temporal e tal. Assim, a grosso modo dizendo que nem o planeta do Interestelar, assim, mas muito grosso modo dizendo. E aí quando você aplica a relatividade ali em Mercúrio, perfeito, cara. Bate. Então, é como se a relatividade, né, fosse uma generalização. Ela não joga fora o trabalho de Newton, ela completa. Isso é muito importante falar, cara. Jamais ela vai jogar fora o trabalho do Newton. Não. Do Kepler também, né? Nem do Kepler, nem de ninguém, cara. Porque isso aí, primeiro, que não existe esse negócio. O pessoal fala assim, não, cara, agora veio Einstein, acabou. Não, porque nós vivemos num mundo newtoniano, cara. Nós aqui estamos num mundo newtoniano. 99,999% das coisas que a gente faz serve a mecânica de Newton. Em alguns lugares excepcionais, como perto do buraco negro, Mercúrio, aí você tem que aplicar a relatividade, é isso? Exatamente. Se você viajasse perto da velocidade da luz, aí não funciona. Cara, eu tô me sentindo Você tem um sistema, a gente chama isso de sistemas relativísticos. Aí, até um certo ponto, Newton vai valendo. Chega um ponto que Newton para de valer e aí você substitui naquele ponto, a partir daquele ponto, pelas equações da relatividade. Ele é um complemento, entendeu? Vamos dizer assim, não é bem um complemento, mas assim, o que serve... fala que é uma generalização, né? O que serve do Einstein serve assim para você
e Júpiter, todos os outros corpos do universo. Sei. Mas não serve pra um átomo, entendeu? É bizarro. E na época, todo esse trabalho do Einstein foi comprovado ou demorou um tempo pra... Demorou 4 anos. 4 anos. Porque foi com o eclipse aqui em Sobral, entendeu? E até hoje eles vão reforçando as provas da teoria da a teoria relatividade geral. Mais colocada à prova que você pode imaginar. E em todos os testes até hoje ela passou bem. Então, por exemplo, satélite, ele tem que fazer uma correção relativística, porque é como se fosse a mesma situação de Mercúrio com o Sol, é o satélite com a Terra. O satélite ele é uma massinha, perto de um objeto é uma maçona que é a Terra. Então tem uma distorção. Você corrige como? Relatividade. Se tivesse a relatividade, você tava precisando do teu GPS ia ser 5 km, entendeu? Sério? Ia ser horrível. Então aí você vai provando. Você prova ela em buraco negro, você prova ela em coisas próximas da Terra, tipo satélite, Mercúrio. Prova ela do outro lado do universo, com buracos negros, com pulsares, com vários outros tipos de objetos. A ideia do buraco negro, o Einstein já meio que imaginou que existiria pelas equações, pelos cálculos, é? Ele imaginou, só que ele não chamava, o pessoal chamava na época de estrela negra, né? Ah, é? Aí não foi só o Einstein, porque aí o Einstein fez uma coisa. E aí na verdade, né, uma outra coisa também, né? Naquele momento da história, tinham várias pessoas trabalhando naquilo ali, tá? Tanto que o trabalho da relatividade de Einstein veio do Maxwell, uma parte, né? Que ele, veio uma parte do Maxwell, veio uma parte de outros caras. Eletromagnetismo. Tá. E aí, tem um cara muito importante nessa história toda, que é o Schwarzschild, entendeu? Esse Schwarzschild, ele calcula, é ele, na verdade, porque aí o Einstein bolou todas as equações, a gente chama equações de campo da relatividade. Publicou, tá ali. Foi ele que fez. Que ele faz tudo essa mais. parada? Cara, é tudo da cabeça. O cara muita treta, cara. Como que é esse? É muita treta. São experimentos mentais que a gente fala, que isso diz que ele era muito bom, era nisso, cara. Fazer experimentos mentais. Toda essa abstração, pra ele isso era tranquilo. Ele pensava no conceito, desenvolvia o conceito e depois ele fazia parte da álgebra e tudo mais e transformava aquilo na equação. Só que o mais difícil na cabeça dele é, eu preciso montar o cenário. Entendi. Entendeu? E ele tinha os conceitos muito bem colocados na cabeça dele. Tanto que o Einstein era o rei de fazer analogia com trem, né? Ele adorava fazer analogia com trem. Porque ele ficava pensando, né? Era o que tinha lá onde ele morava, né? Na Suíça lá, ele ficava pensando, o trem tá passando ali na minha janela, isso o cara joga a bolinha, isso outro aponta uma luz, e ele ia imaginando tudo aquilo, bolou tudo. Aí então as equações dele estão prontas. Certo. O que nós vamos fazer com essas equações? Vamos aplicar. Aí aparece uma galera para usar as equações dele. Então teve o Friedman, que é um cara muito famoso, teve os russos lá também que usaram muito a equação dele, e teve esse cara que foi o Schwarzschild, que é um cara muito famoso dentro desse contexto todo da relatividade. Que ele faz? Cara, ele começa a imaginar o seguinte, poxa, com essas equações aqui, a gente consegue aplicar... O Friedman primeiro foi um cara que começou a aplicar isso no lance do início do universo. Tá. Big Bang e tal, foi o Friedman, foi esse cara muito famoso nessa parte aí. E o Schwarzschild pega aquilo ali e fala, caramba, com isso aqui agora, a gente vai conseguir estudar, cara, a vida de estrela. Uma estrela morre e tal, não sei o quê. Aquele coisa ali é um sistema relativístico. E o Schwarzschild é que acaba bolando meio toda a ideia de buraco negro, porque ele vai pegando estrelas. Uma estrela que tem a massa igual ao Sol. Como que ela vai morrer? Uma estrela que tem 2 vezes a massa igual ao Sol. Ninguém até então tinha pensado sobre isso. Ninguém tinha. Nascimento até a morte de uma estrela, o que aconteceria? Porque precisava desse ferramental que foram as equações de campo do Einstein, entendeu? Entendi. E aí o cara, eles já estavam estudando, Mas vendo... você sabia, por exemplo, o Sol... Não, você sabia que o Sol era uma estrela, isso aí já sabia. Isso aí sabia a composição. Sabia a composição. Mas sabia mais ou menos a idade dele. Mais ou menos sabia mas também. Mas o ciclo de vida a gente não sabia primeiro, porque a gente não tinha tanta... né, que nem ferramental de física, e também a gente não tinha equipamento pra observar. Então como que você descobre como uma estrela nasce e morre? Você olha uma pancada de estrela parecida. Entendi. Então é como você vê várias pessoas na rua, você vai falar, isso aqui é uma criança, isso aqui é um adulto, isso aqui é um idoso. Tem que ter tem que ter uma amostragem que a gente chama de estatística, né? Tá. Então esse cara ele começa a aplicar para a estrela. Então, só que ele começa às vezes teoricamente, né? Então, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes a massa do Sol, e vai fazendo. Pra onde vai convergir essa massa, né? Entendi. Quando ele chega ali em 8 vezes a massa do Sol, ele, aqui acontece um negócio diferente, entendeu? Que aí é quando acontece uma supernova, e depois da supernova que pode
desmembrar, ou virar um buraco negro ou virar uma estrela de nêutrons. Quem bola tudo isso é esse cara aí. Aí esse cara é que bolou o tal do horizonte de eventos. Sem ter comprovação nenhuma ainda. Nenhuma, cara. Nenhuma. Ele fez um cálculo nem que... ideia, cara. O cálculo, né, de Schwarzschild, ele é assim, se você pegasse essa Dragon aqui e fosse transformar ela num buraco negro, qual que deveria ser o raio desse buraco negro? Ele tem uma equação que é relativamente simples, bem simples mesmo. E aí ele fala, ó, tem que ser um tamanho minúsculo, entendeu? Por exemplo, acho que era pro Sol virar um buraco negro, ele teria que ter um raio menor que da Terra. Era uma coisa assim. Ah, é? É. Ele tem que se compactar. É que você vai comprimindo a massa a ponto daquela massa ali colapsar e virar um buraco negro. É isso que ele calcula. E isso aí abre a cabeça de um monte de gente. Porque quando você chega no ponto onde a massa vai ficando muito comprimida, você vai ter um volume infinitamente pequeno, né, que tende a zero. Você vai ter uma densidade que tende ao infinito e você tem uma temperatura que tende ao infinito. E a gravidade, o que acontece quando você compacta? Ela aumenta? Ah, boa pergunta, hein? Então, aí o buraco negro ele cria um campo gravitacional tão forte que nem a luz consegue escapar dele. Apesar dele ser menor, o campo é muito maior. Ele vai distorce tanto aquele tecido, lençol, né? Que ele vai descendo e desce tanto que tudo que passar ali cai e não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Essa é a ideia do buraco negro. Mas a gente já teve um programa que a gente falou sobre buraco negro que é errada a ideia do ralo, né? Não é um ralo. Não é um ralo. É um ralo 3D. Isso que é muito difícil de pensar. Não, é que ele não é um ralo que ele no sentido que ele tá sugando tudo. Ele só suga o que passa pelo quê? Raio de Schwarzschild, que a gente chama de horizonte de eventos. Sim. Mas, então, por exemplo, passou por aquilo ali... Tem um buraco negro no centro da galáxia, por exemplo. Nós não estamos sendo puxados para ele. Em nenhum momento... Vai chegar um momento que a gente vai ser puxado? Não, a gente tá em equilíbrio atualmente. Porque eu achei que... Ia vindo, ia puxando uma hora, tudo ia ser... Então, e esse que é esse conceito que o pessoal tem, que é um ralo que tá ali puxando, sugando. Não tem. Não é. É só lembrar do filme lá do Interestelar, que você tem os planetas orbitando no buraco negro e tá tudo bem, cara. Se você tirar o Sol e botar um buraco negro da mesma massa, você só não vai ter luz. Você só não pode chegar lá perto. Você não pode atravessar passar um certo horizonte de eventos. Não que você vai sobreviver, né, até lá, né? Mas... Mesmo perto do horizonte de eventos, já tá aí já começam os efeitos relativísticos. Antes do horizonte, já começa a ter efeito. Já começa a ter efeitos relativísticos. São as estrelas que a gente... Como que a gente sabe disso? A gente olha pro centro da nossa galáxia, que tem um buraco negro ali de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Que nem é muito grande, você olha que tem no universo. Perto dos que tem por aí, ele é pequeno. Só que a gente vê as estrelas girando loucamente ali em volta dele, perto dele. Vê ele pegar um pedaço de uma nuvem de gás, esticar ela. Vê ele engolir uma estrela de vez em quando. E é um monte de estrela que você tem os caras montam um gráfico disso dos últimos 20 anos. Tem as estrelas girando que nem louca. Muito rápido. Você vê ela devagarinho, ela passa perto e dá uma chicoteada assim. Quando ela tá longe, ela tá mais devagar. Quando ela passa perto por causa da atração gravitacional, ela vai rápida. Nossa. E às vezes pode dar uma perturbação que parte dela entra no horizonte de eventos. Entrou, se ferrou. Aí ele puxa. Entendi. E aí ele come. Engole. Quando ele come, ele cresce. Sim, na prática sim. O raio de Schwarzschild vai aumenta, e expande o horizonte de eventos ou não? Sim, o raio de Schwarzschild vai aumentar porque você vai ter mais massa ali. E o buraco negro dá em quê? Se ele crescer bastante. Essa é uma boa pergunta. Essa é a grande ainda. Porque lá no centro dele tem um negócio que a gente chama matematicamente de singularidade. Que é onde tem a famosa, né, divisão por zero. Porque é o volume, densidade, é massa dividido por volume. Buraco negro é um lugar que você tem massa tende ao infinito. E o volume tende a zero. Então, o que acontece ali? E aí você tem o engraçado é que essa parte de você ter o buraco negro é só meio que quase por observação, né? A gente não consegue saber exatamente até onde um buraco negro consegue crescer. Tem até umas estimativas baseadas no comprimento de Planck, acho que era. Tem o pessoal faz, e aí, só que assim, a gente vai observando, esse maior buraco negro, o Sérgio, né, sempre, o maior buraco negro que a gente achou, passa 2 anos, achou maior ainda. É isso aí mesmo. E aí você vai... e vai se tornando muito mais complexo você analisar isso, porque você começa a ter efeitos muito mais longe do buraco negro, né? Porque você... Por mais que você tenha, ele não seja um ralo... Mas a gente pode estar sofrendo o efeito do buraco negro e não saber? Não, nós aqui não. O nosso é pequeno. O nosso tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ele tem além do horizonte de eventos, tem um raio de ação dele. O nosso é pequenininho, o raio de ação dele. A gente tá falando de buraco negro com bilhões de massas solares, né? Que é muito maior. Entendi. Que a gente mede em bilhões de massas solares. Ou seja, um Sol
Entendeu? Tem buraco negro de 4,8 bilhões de massas solares. Se a gente manda uma sonda em direção a esse buraco negro, ela vai chegando antes do horizonte de evento e ela já começa a ser puxada? Tem a distância que você calcula ali. Do nosso eu não sei qual é, mas tem uma distância que ela vai começar... Não é que é ser puxada, né? Ela começa a ter esses efeitos relativísticos. O sinal começa a não chegar, demorar muito pra chegar. Exatamente, começa a demorar muito e tal, e ela pode sofrer uma perturbação e ir embora pra dentro. E tem uma hora que o sinal não chega, não é porque ele não foi emitido, é porque a dilatação temporal é tão grande, mas é tão grande, que o sinal... Ele tá tentando vir, mas o negócio tá dilatando mais do que ele tá vindo. No filme Interstellar, o planeta é fora do horizonte de eventos, certo? Fora. Que tem aquele negócio de tantos segundos é um ano e não sei o quê. Porque tá no efeito relativístico. Tá nessa pegada. Ele tá próximo demais. Ali já começa a ter esse efeito. E aí você vai ter essa distorção. E é interessante, eu pensei muito nesse... Não, mas quem tá lá não sofre isso no sofre. planeta. Não, só quando ele volta que ele vê a passagem. É porque pra lá, pra pessoa que tá lá, aquilo lá é a vida normal dela. Exatamente. Esse é o bizarro. Então, bizarro, se você pudesse... vamos supor que você tá lá naquele planeta lá, e você só vai sentir o efeito relativístico na prática quando você confronta dois referenciais. Entendi. Ou seja, eu viajei na velocidade da luz durante 2 anos. Fui 2 anos e voltei 2 anos e encontrei com você no mesmo lugar. Só ali que eu vou reparar que você ficou mais velho ou não. Por isso que eles lá, quando estão no planeta, pra eles tá tudo normal, cara. Quando que cai a ficha? Na hora que ele vê o negão ali na porta da nave, cara. Todo branco. Passou quanto tempo? 24 anos, acho que foi. Nossa, imagina um maluco esperando 24 anos e os caras... Essa cena, cara, e aí quando ele vê a filha, né? E aí quando ele vê a filha, né? Eu falei, cara, é a melhor representação do que é a relatividade em toda a história do cinema. Nossa, eu sinto isso quando eu saio daqui e volto um dia depois e vejo o Paquito. Mano, parece que passou trocentos anos. É uma cena que dói, cara. Dói. Porque você fala, cara, 20 e poucos anos se passaram e você perdeu. Em minutos, E você perdeu, acabou. Então, mas isso... E o choque dele é justamente isso que você falou. Porque pra ele, cara... Ele não sentiu... Não, porque a vida deles ali naqueles poucos minutos que foram 24 anos, cara, pra isso é normal. Quando confrontou com o cara que não tava, aí é que caiu a ficha pra ele, entendeu? Tem uma analogia mais fácil pra explicar isso? Porque tem o lance dos gêmeos lá do Einstein. Paradoxo dos gêmeos, isso aí. Né? Isso aí. Como que, pra gente explicar de uma forma simples, né? São gêmeos... Você pega põe numa nave e põe ele pra viajar perto da velocidade da luz. E depois você volta. Ele vai estar mais novo que o outro. O outro envelheceu normal e ele tá... Mas na realidade de cada um, o tempo passou normal. Passou. Eu vivi 20 anos, o cara viveu 20 anos, só que pra... Não. Eu senti passando 20 anos. Você viveu os seus anos ali viajando. Assim, os seus 20 anos não vai ser 20 anos dele, mas pra você foi 20 anos. Tá. Entendeu? Quando você voltar pro cara lá, vai ter passado tempo pra cá. Vamos supor que assim, eles estão lá... Na vida real acontece isso. Eu vou viajar 10 anos